você fica olhando pra eles, entendeu? Oi, gente, tudo bem aí? Vamos dar início a mais uma live hoje. Quem me conhece, chamo Fabiola Porto, seminarista da Mago. Aguardar entrar aqui também no Face da Proplastic, para a gente começar a preparar esse pão que é uma delícia. Vocês vão adorar, gente. Muito fácil de fazer. Guardando aqui um pouquinho, tá? Vocês conhecem os produtos da Mago, pessoal? Não? Tem uma linha bem extensa. E hoje, principalmente, a gente vai usar uma coisa que muita gente não conhece ou não sabe como usar, que é a goma xantana. A Mago tem a goma xantana, tem o CNC, tem uma linha bem grande. Além de ter os bicos de confeitar, a parte todinha tradicional da confeitaria, os cortadores, os tapetes de silicone, os sacos de confeitar, ela também tem essa linha, além dos corantes, tanto os corantes para chocolate, né, que são os lipossolúveis, como os hidrossolúveis em pó, como em gel. Então tem uma linha bem extensa. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiola Porto, eu sou culinarista da Mago. Estou aqui para passar para vocês mais uma receitinha deliciosa. Nós vamos fazer um pão sem glúten e sem lactose. Eu tenho certeza que vocês vão adorar e vocês podem fazer aí na sua casa, muito rápido de fazer, e vocês vão ficar apaixonados. Pelo menos eu não tenho problema de intolerância, nem a glúten, nem a lactose, mas eu adoro esse pão. E não serve só para quem tem intolerância, serve para quem quer fazer um regime alimentar, que está tirando o glúten, a lactose. Só que, ó, um detalhe, a gente tem que ficar bem atento. Por quê? Ele é sem glúten, sem lactose, mas para quem tem intolerância, principalmente sabe que todo o ambiente tem que ser completamente isento de glúten. Se a gente vai trabalhar, que nem aqui eu estou agora, numa cozinha onde a gente faz bolos, faz outras coisas com glúten, existe a contaminação cruzada. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Para uma pessoa que é intolerante à lactose e a glúten, já não poderia comer esse pão que eu estou fazendo aqui, porque o forno que eu asso, tanto como a cozinha, foi utilizado com glúten, com lactose, então tem os vestígios. Então tem toda seguir todo um protocolo para poder fazer isso. E uma outra coisa que eu gosto também agora assim de observar, que são assim aprendizados, coisas que a gente vai anotando, mesmo a pessoa que tem intolerância a glúten, a lactose, às vezes tem um problema mesmo, mesmo você pegando qualquer receita sem o glúten, principalmente quem tem problema de glúten, às vezes é bom consultar o seu médico para ver se aquela receita a pessoa pode consumir. Porque às vezes aquele produto, aquele ingrediente pode dar algum problema para a pessoa. Então, sempre a pessoa que tem intolerância, que tem um problema de saúde que não pode, é aconselhável você procurar saber com o seu médico, perante o seu médico, tudo que você pode incluir na sua alimentação. Que nem nessa receita eu vou usar a farinha de arroz integral, porque vai ser um pão integral, e vou usar o polvilho doce. Então, tente verificar, tá? Isso é muito importante, tá bom, gente? Vocês vão ver como é fácil. Eu vou querer ver e que depois vocês compartilhem comigo, me marquem, compartilhem. Quando vocês fizerem aí na sua casa, quero ver esse pão prontinho, bonitinho, tá? Vocês vão ver como é fácil, tá bom? Bom, antes da gente começar a receita, quero mandar um beijo para todo mundo que já está assistindo aqui com a gente. A Luciana Casarro está aqui com a gente. Oi, Luciana, tudo bem? Ivanise Costa. Oi, Ivanise, saudade. Silvia Moraes. Oi, Silvia. Aline André Leite.
Aí, Andrelinha André Leite, que marcou a Tamires, Priscila Tavares. Então, vocês que estão Pri. online aqui com a gente e sabe que tem algum amigo que está fazendo dieta, algum amigo que tem intolerância à lactose, marca ele na live, compartilha a live, porque é um bolo super simples de fazer, vocês vão ver, super prático e super saboroso. Sim, sim. Vamos lá, gente? Vamos lá, que vocês vão ver tão rapidinho que vocês nem vão cansar de ficar assistindo a live. Vai ser uma live rapidinha e olha, online, quero ver todo mundo fazendo, tá bom? Bom, primeiro, vocês não vão nem precisar sujar as mãos, geralmente não fala, vou fazer um pão, vou ter que ficar sovando. Não. Esse pão, para ele ficar levinho, gostoso, porque todo pão que vai muita farinha, acaba com o tempo até ficando um pouquinho ressecado. E quando a gente vai fazer um pão sem glúten, as farinhas são diferentes, elas puxam mais o líquido. Então, nós vamos utilizar a própria batedeira. Então, quem vai fazer o serviço de sova vai ser a sua batedeira. Então, nós vamos ter uma batedeira para poder fazer todo esse serviço para a gente de sova. E é rapidinho, vai ser de 2 a 5 minutos. Se você deixar batendo, o teu pão já vai estar pronto para ir para o forno. Olha, prático, gente. Né? E todo mundo pode ser uma batedeira caseirinha, daquelas antigas, não precisa ser uma planetária. Pode ser aquela batedeira que tem os 2 ganchinhos, não precisa ser uma planetária em si, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro nós vamos começar com os ingredientes secos. A receita nós vamos disponibilizar. A receita já está na legenda. Já está na legenda, tá? Tanto já do foi YouTube colocado quanto na do legenda. Facebook. Depois no meu Face eu coloco, senão vou pedir um favorzinho também. Compartilhem a live, principalmente para vocês não esquecerem, porque na receita não está o modo de preparo. Então vocês vão ter que lembrar vendo a live. Então, se vocês compartilharem, fica mais fácil de vocês encontrarem com o modo de preparo depois, tá bom? Então, compartilhem. E quanto mais pessoas assistirem, mais lives vocês vão ter depois. Porque aí a Amado me libera mais lives para me passar a receita para vocês. Então, quanto mais gente vê, mais vocês vão ter lives minhas por aí, tá bom, gente? Vamos lá? 150 gramas de farinha de arroz. Gente, é muito importante a gente ter uma balancinha em casa, tá? Porque às vezes você pegar uma xícara como medida, uma xícara ou da outra pode dar uma diferença, tá bom? Então nós vamos pegar, na batedeira nós vamos colocar primeiro os secos. Então eu vou colocar 150 gramas de farinha de arroz integral, tá? Deixa eu virar a batedeira um pouquinho mais de frente, que daí dá para vocês verem, tá? Vou colocar na batedeira 150 gramas de farinha de arroz integral, 150 gramas de polvilho doce, vou colocar 2 colheres de sopa ou são 30 gramas de açúcar mascavo. Na receita vai 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Que são esses granuladinhos que a gente compra um pacotinho. Se vocês quiserem usar o fermento fresco, vocês colocam o triplo, é 30 gramas. Porque esse fermento biológico seco nada mais é que o biológico fresco desidratado. Então vocês vão colocar 30 gramas do fresco, se vocês forem utilizar o fresco, tá bom, gente? Na receita até tá essa mudança, alteração. Se vocês preferirem usar o fresco, são 30 gramas, tá bom? Então eu vou colocar um pacotinho de fermento, são 10 gramas, vamos ver se não ficou nada. As 2 colheres ou 30 gramas de açúcar mascavo. Deixa eu dar uma misturadinha aqui assim já. Meia colher de chá de sal. Dá uma misturada.
colher de chá de goma xantana. Gente, o que é a goma xantana? Goma xantana, ela é um emulsificante. O emulsificante, o que ele faz? Ele areja, ele deixa leve, mais fofo. Ela também funciona como um pouquinho de conservante e ela é um espessante, tá? Então, na massa do pão, ela vai servir como um emulsificante, vai ajudar ele a ficar mais leve, tá bom? Então, meia colherzinha de chá. É muito importante, gente, um kitzinho assim de colheres medidoras é muito importante ter por causa disso, tá? Aqui já tem as medidas certinhas. Então, aqui eu tenho os secos, eu dei uma misturadinha. Agora, o que eu faço? Vou com os meus líquidos. 30 ml de azeite, tá? Está corretinho aqui. Vou mais um pouquinho, tá faltando um pouco. ml de azeite. Copo medidor também é bem importante. Tirar todo o óleo. 150 ml de água em temperatura ambiente. Hoje, como está muito frio, se vocês quiserem dar uma quebradinha no micro-ondas, gente, não põe água quente demais nunca numa massa de pão, que vocês podem estourar o fermento, tá? Então, coloca... é para que nem a gente faz com uma madeira de neném, sabe? Daquela quebradinha no frio. Só isso. Ó, a Zélia Santos está perguntando se pode substituir ou não colocar o emulsificante. Não é emulsificante, gente, é a goma xantana, não. Tem que colocar assim, para ajudar ele a ficar mais leve, tá bom? Isso é uma das coisas que faz o pão ficar mais leve e mais fofo. A goma xantana, ela funciona como se fosse emulsificante. Não dá sabor, não altera sabor, não altera nada, tá? Mas é importante sim. Vai mudar na textura do seu pão. 3 ovos. Gente, sempre quebra os ovos separadinho, bonitinho, tá? Isso que eu fiz aqui, gente, no exemplar, é muito importante. Porque se você faltar alguma coisa, algum ingrediente, dá pra vocês ainda correrem atrás a tempo, tá? Feito isso, olha que difícil. Dá uma misturadinha só para não bater, não levantar o pó. E vou bater. Pessoal, deixa eu só falar uma coisinha, tá? Lembrando, eu não estou de máscara nem com protetor, porque esse pão eu vou comer. Vou deixar vocês com vontade, hein? Então, não vai ser consumido nem vendido fora daqui, entendeu? Então, vai ser aqui, tá? Vocês aí, se forem fazer para vender, usando máscara, luva, tudo certinho, tá bom? Tomem as medidas corretas. Agora, for para consumo de vocês, aí a parte de higiene, manipulação, todinha é dentro da casa de vocês, aí já, tá bom? Mas para vender, para dar para outra pessoa, façam isso, tá? Sigam direitinho as normas. Eu vou misturar bem aqui. A partir do momento que misturar todos os ingredientes certinho na batedeira, você liga ela em velocidade média e deixa de 2 a 5 minutos batendo. Batendo aqui, vou aumentar um pouquinho. Aí eu vou mostrar pra vocês a consistência. Tá bom? Já já. Eu acredito que a moça falou, se for fubá, qual é a porcentagem?
gente não vai responder agora porque Olha. não tô com a tua voz aqui. Hã? Não tô com a sua voz aqui. Se preocupar. Fica assim, né? Não é bom, senhor. Só mais um pouquinho, aguente um pouquinho, vocês vão ver. Ah, tava aí pertinho. Muito frio. Já tá, bateu uns 2 minutinhos mais ou menos, que daí já tá bom, tá? Já deu mais ou menos aí, Gustavo? Uns 2 minutos, quase. Um minuto e meio, né? Já acabou de acabar. Mais um pouquinho já vai estar bom. Eu vou desligar e vou mostrar para vocês a textura que fica, tá? Pronto. Bateu uns 2 minutos e meio aqui. Vou mostrar para vocês como fica. A Luciana Casarro está perguntando se pode colocar farinha de linhaça. Pode. Só que daí você troca uma parte da farinha de linhaça na farinha de arroz, tá? Você põe um pouco. Se você for, coloca tipo umas 50 gramas de farinha de linhaça e 100 de farinha de arroz. Não troca tudo não, tá bom? Porque a farinha de linhaça era um pouco mais pesada que a farinha de arroz. Pesada que eu digo assim, ela absorve um pouquinho mais de líquido. Então talvez você tenha até que aumentar um pouquinho mais de líquido. Ó, e a Zélia Santos está perguntando se pode colocar grãos nessa massa. Pode. Se você quiser colocar a chia ou a linhaça mesmo, pode colocar, tá? Não tem problema não. A Eliana Santiago está mandando um beijo, ela está assistindo lá de Itacoaxetuba. Beijo, Eliana. A Márcia Marcel, que está sempre com a gente também. Oi, tá Márcia, aqui tudo online. bem? Gente, olha a textura da massa, tá? Vocês estão vendo? Tá vendo a textura? Que ela fica bem elástica, tá? Agora, olha a dificuldade. Só colocar numa forma e para assar e para crescer. E depois crescer o dobrou de tamanho, leva para assar. Gente, o que eu vou colocar aqui? Ou vocês untam com azeite. Eu uso o desmoldante da Mago, tá? Que é muito prático. Eu não uso mais esse negócio de ficar polvilhando, pondo gordura e depois pondo farinha. Outra coisa, esse desmoldante ele não tem glúten, tá? Então vocês podem usar tranquilo, ó. Quem não conhece, o desmoldante da Mago, tá bom? Apareceu? Deixa eu consigo visualizar aqui. Isso. Aí, ó. Perfeito. Ok, gente? Isso aqui é fantástico. Quem acostuma com isso não vive mais sem. Então, só que assim, diferente do bolo que você vai untar só o fundo, não. No pão, você unta também as laterais, tá bom? Ó, a
Solange Freitas está perguntando novamente sobre uma quantidade de fubá, se for fubá. Essa receita que a Fabiola trouxe para a gente hoje, que ela preparou previamente, ela testou com uma farinha de arroz. Então, o fubá teria que testar para ver se daria, Se daria a mesma pra consistência, se ele assaria da mesma forma, se não ficasse, porque ele pode acabar ficando muito ressecado. Então, aí ela teria que testar, ou você, de repente, testar para farinha de fubá. Porque assim, gente, as farinhas, elas dão cada tipo de farinha requer um pouquinho mais de líquido ou menos líquido. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Ó, a Cristiane Campos está perguntando se pode trocar o açúcar mascavo pelo açúcar refinado. Se você trocar pelo açúcar refinado, você já está saindo da parte fit ou da parte assim. Então você pode colocar um demerara, mas não trocar o mascavo. Aí você vai sair da linha fit, tá bom? Da linha diet. Ó, a Zélia Santos ainda está na dúvida da goma xantana, porque ela está com receio de não achar no local que ela mora. Acha fácil. Hoje em dia se acha fácil, tá bom? Não é difícil de encontrar. Vou mandar um beijo para a Nessa Cavazini, que acabou de chegar. A Nessa está sempre com a gente. Maria Estela Alonso também, que disse que acabou de chegar. Ó, nós já fizemos a massa, tá? Que foi super simples, batida na batedeira. Mas assim que a live acabar, você consegue assistir do começo, porque a live fica salva tanto no Facebook da Proplastic, no YouTube da Proplastic ou nas redes sociais da chefe Fabiola Porto. Se você quer seguir a Fabiola nas redes sociais, ver mais receitas, na legenda tem todos os links para todas as redes sociais da chefe Fabiola Porto. E vale lembrar também que todos os produtos que a chefe está utilizando na live, você encontra na Proplastic. Mas caso você não queira vir até a loja, não tem problema. Aqui, ó, no canto inferior esquerdo da sua tela, você encontra o telefone do nosso delivery, que aí você pode receber todos os produtos no conforto aí da sua casa. Pessoal, ajeitou na forma, tá? Ó, tá na forma ajeitada. Vocês estão vendo que ela tá na metade, né? Uma forma de pão, forma normal, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Deixar ela crescer. Geralmente, a gente deixa para crescer num lugar mais quentinho. Vocês podem colocar dentro do micro-ondas ou dentro do forno, um lugar mais quentinho, né? Isso aí a gente segue o padrão de qualquer pão mesmo, que a gente deixa crescer. Deixou lá crescer. Olha a mágica. Aí o seu pão, tá vendo? Esse aqui eu já fiz uma massa antes, gente, para facilitar, pra gente não perder tempo. Ó, deixei a massa dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho, o que a gente faz? Ó, estão vendo o pão? Dobrou. Aí agora aqui é só levar para assar, tá? Vai dar uns 30 minutos mais ou menos de forno a 180 graus, tá bom? Vocês podem tanto colocar no forno elétrico como no forno a gás. Aí não tem problema nenhum. Vou colocar no forno. Ó, a Silvia Moraes está perguntando se tem na Proplastic de Vicente Carvalho. Silvia, eu não vou te dar certeza, porque eu não tenho um sistema aqui para consultar para ver se tem estoque ou não. E por isso eu te peço para que você entre em contato ou com o nosso delivery ou no inbox do Face mesmo. Pergunta se tem o produto, que elas te respondem na hora rapidinho, se você vai encontrar na loja de Vicente de Carvalho. A Nessa Cavazini está perguntando se nessa massa ela pode trocar o açúcar pelo adoçante. Se sim, qual a quantidade? Pode, a mesma quantidade. O adoçante que você vai usar a mesma quantidade. Você colocar o xilitol ou eritron, né? Eritron, sempre troca. Você pode colocar a mesma quantidade, o açúcar, mesma quantidade, tá? Não interfere. Ó, a Malu Ribeiro está dizendo que sou amante do seu jeitinho de ensinar e fazer pão. Beijos, Malu Ribeiro. Ai, beijo, Malu. Obrigada. A Lucimar está perguntando qual o tamanho da forma. De 28 centímetros, tá? Gente. A Lucimar perguntou da forma. A Maricela está perguntando se esse pão não tem glúten. Não tem glúten.
A Eliana está perguntando quanto mais ou menos ela pode vender cada pão. Pessoal, eu não posso chegar a falar para vocês assim, olha, vocês podem vender por 15 reais, por 20 reais, porque tudo vai depender do teu custo, quanto você vai pagar na tua farinha de arroz, no teu polvilho. Então vocês, cada um tem que fazer o seu custo, tá? Não adianta eu chegar para vocês, vendo por 15 reais. Eu posso pagar 7 reais no quilo da farinha integral de arroz, vocês podem pagar 10, 15. Então vai da região. O valor gasto na Vai de valor receita. gasto, faz a tua ficha técnica, o teu cálculo direitinho. Essa receita dá um pão. Faz o teu cálculo direitinho, tá? E o correto é você multiplicar por 4, tá bom? Porque eu já falei, algumas já expliquei. Por que por 4? Por 4, porque a primeira é teu custo, todo o teu material que você gasta. A segunda parte é a parte da teu gás, luz, o aluguel do teu espaço. Ah, mas eu faço na minha casa, mas você usa o teu espaço, tá? É depreciação de material. Ah, é o meu forno. Então, mas se teu forno quebrar, acontecer alguma coisa, então tudo isso entra na segunda parte. A terceira parte é a mão de obra. Ah, gente, na segunda parte que a gente fala, entra até o fator, não é só o forno, essas coisas, entra até o fator de você, como você vai comprar essa mercadoria? Isso também entra no custo. Você vai a pé, vai de ônibus, vai de carro, aí tem combustível, tem o valor da condução. Então, tudo isso é agregado no valor do custo do teu produto. Tá? Não é só o fato, a gente tem que pensar nisso tudo, tá bom? É um valor X mínimo? É, mas a gente agrega. A terceira parte é a sua mão de obra e a quarta parte é o teu lucro, tá bom? Ó, a Maristela está dizendo que chegou agora, perdeu o começo. Maristela, o pão já está pronto, então já mais uns 15 minutinhos, mais uns 5 minutos no máximo, a gente finaliza a live e aí você consegue assistir desde o começo, fica tranquila. Para você ver desde o começo e ver como é fácil fazer esse bolo. E se vocês fizerem na sua casa, vai falando bolo já. já. Não, pão, já tô falando bolo. É. E descobri que esse pão é delicioso para você fazer na sua casa. A Denise está perguntando, Denise Martins, está perguntando quanto tempo ela deixa descansar a massa. Até ela dobrar de volume. O pão, quanto mais descansar, mais crescer, mais leve ele vai ficar, gente. O pão, geralmente, assim, quanto mais você descansar ele, deixar o fermento agir assim bem, ele vai ficar mais levinho, mais gostoso, tá? Então deixa ele realmente dobrar de tamanho. Aqui eu deixei ele dobrar de tamanho e coloquei para assar, como aquele outro que eu já tinha preparado antes, deixei ele descansando para ficar. Ele deu em torno, que horas são agora? Agora são 4h28. 4h28, ele ficou descansando em torno de meia hora. Sim, foi antes da gente começar a live. Eu pus ele para descansar, eram 4 horas, deu uma meia hora ele descansando, aí eu levei no forno. Tá bom, gente? Então você vai gastar em torno de, no máximo, 1h30 para fazer um pão desse. E outra coisa, tá? Não pense que é porque às vezes as pessoas acham que é porque é um pão sem glúten, sem lactose, que ele vai ficar duro de um dia para o outro. Não. Ele tem uma durabilidade, uma semana, ele vai ficar macio, sossegado. Tá? Não se preocupe. Pessoal... Ó, a Isabel está perguntando qual a função da goma xantana. A goma xantana, ela serve como um emulsificante, vai deixar ele mais leve, no caso aqui. Porque a goma xantana, ela é um espessante também. Mas aqui no pão vai ajudar ele a fazer um papel como se fosse um emulsificante. Ele vai ficar mais leve e também serve com um pouquinho de conservante, tá? Ó, a Kátia Ribeiro está dizendo que acabou de chegar na live, perguntou qual é a receita Oi, Kátia. de hoje. Hoje estamos fazendo um pão sem glúten, sem lactose, super saboroso e super fácil de você fazer na sua casa. O pão já assou, já está prontinho, então a gente já está no final da live, mas assim que a live acabar, você consegue reassistir aqui nas redes sociais da Proposta Chique e também nas redes sociais da Fabiola Porto. Se você compartilhar, vai ficar fácil de voltar lá e ver, tá, gente? Vamos compartilhando. Pessoal, eu tirei o meu pão do forno, a gente espera ele esfriar um pouquinho que você consegue manusear na assadeira. Se você não tem uma grelha própria para você resfriar, que a gente usa muito para resfriar um bolo, um pão de mel, tudo, você pode improvisar. Aqui, por exemplo, eu não tinha. O que eu peguei? Eu peguei uma grade de um outro forninho que tinha ali elétrico para poder resfriar o pão. Por quê? Se eu colocar esse pão ele para resfriar direto,
numa bancada, numa coisa, o pão, a gente põe a mão por fora, ele vai estar frio, só que ele tem o calor dele interno. Então a gente chama de calor residual. Se a gente pega e guarda ele numa embalagem, alguma coisa, algum local, ele assim, eu deixo ele em contato, ele vai umedecer por dentro, ele vai transpirar. Então a validade dele vai diminuir. Tá? E ele pode até embolorar, porque ele vai estar úmido. Então você põe ele dentro de um saco, alguma coisa, ele embolora. Tá bom? Então a gente tem que sempre deixar ele resfriar. Pode ser em cima de qualquer coisa. Aqui eu até mostrei, fiz até questão mesmo também de colocar assim pra você ver, gente. Peguei uma assadeira, uma grade de alguma coisa assim, qualquer lugar. Você pega e põe ele para resfriar, tá vendo? Bom, agora vamos ao teste. Vamos cortar esse pão para vocês. Eu vou colocar ele aqui. Bonitinho. E nós vamos cortar. Olha, a Silvia Moraes está dizendo que deu vontade de tomar café com esse pão. Silvia, é muito gostoso. É porque você não está aqui para sentir o cheiro delicioso que tá esse pão. Se você tivesse aqui, você ia ficar mais louco ainda para fazer essa receita super facinha aí na sua casa. Gente, eu vou dar uma dica, um negocinho que fica muito gostoso também nesse pão, tá? Se você quer usar assim até ele com um aperitivo, fazer alguma coisa, no azeite, se você fizer um azeite de ervas na sua casa, se você quiser fazer uma coisa bem natural, você pega, isso aqui, eu tenho um azeite assim em casa, eu acho maravilhoso. Você pega um azeite de boa qualidade e coloca dentro, faz um raminho, ou coloca dentro algumas ervas, um pouquinho de alecrim, um pouquinho de orégano, tomilho, umas folhinhas de manjericão, coloca dentro desse azeite e deixa, ele vai saborizar. E aí esse azeite você pode usar para fazer comida, fazer um monte de coisa. E aí quando você for fazer o seu pão, você coloca esse azeite. Olha que delícia que vai ficar o pão, vai ficar um pão saborizado de sabor de ervas, vai ficar muito gostoso. Ó, a Kátia Ribeiro está perguntando se dá para fazer pão de hambúrguer com essa receita. Não dá, porque ele é uma massa mais líquida. Só se você tiver alguma forma, algumas forminhas redondinhas que você consiga colocar. Aqui na Proposta que vende uma forminha de silicone pequenininha, que eu acho que daria. Que daria, eu acho que tem sim. que ver. Ela é praticamente o tamanho do hambúrguer. Então, ele está falando que tem. Se você encontrar alguma forma que seja, porque a forminha de pão de mel vai ficar muito pequena no pão de mel grande. Tem que ser uma forminha maior, porque a massa dele é bem mais líquida, mais mole, então você tem que colocar numa forminha, mas dá para fazer sim. Se você arrumar uma forma que dê, baixinha, até numa forminha de torta, aquelas forminhas de torta que é maiorzinha, de tortinha pequena, ela é baixinha, mas dá para fazer sim. Dá sim, tá bom? E ela também está perguntando se daria para fazer recheado. Você pode fazer recheado, só que tem que ficar atento para não fugir da linha fit, tá? Põe um recheio que não tenha gordura, tá? Aí você tem que ver direitinho o que você vai colocar de recheio. Teve gente aqui que me perguntou se podia pôr calabresa. Eu falei, o pão é sem glúten, sem lactose, vai pra linha fit, vai colocar calabresa dentro, né? Não vamos contar quem foi, viu? Não vou contar quem foi, não. Ó, vamos cortar. Ó, a Silvia Moraes está dizendo que amou a ideia do azeite. Esse azeite, gente, é bom pra tudo. Olha isso. Estão vendo aqui? Dá pra ver? Tô certinho, deixa eu ver aqui, porque eu só brigo um pouquinho com as câmeras, tá? Olha isso, gente. Olha isso. Olha só. Ele fica fofinho. Fofíssimo, fofíssimo, gente. Não tem o que errar. Se vocês falarem que erram, esse pão não tem como. Ele fica muito saboroso. Eu quero só ver quem vai fazer esse pão e mandar pra mim, hein? Quero só ver. Tá bom, gente? Olha, eu acho que eu vou comer. Fica muito gostoso. Gente, amanhã aqui não pode comer.
Ela tá com água na boca, tadinha. Ela fez uma cirurgia na boca, tadinha, não tá podendo comer. Ela só tá aqui. Depois eu vou ter que fazer um pra ela. Olha lá, ela vai. Não pode falar, ela tá assim. Né? Eu vou ter que fazer um pra ela depois que ela vai ficar com vontade. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero realmente ver quem vai fazer esse pão. Façam as modificações, coloquem o recheio, mande, eu quero só ver, tá bom, gente? Muito obrigado, agradeço imensamente. Muito obrigado. Beijo pra vocês, até a próxima. Semana que vem, dia 25 e dia 28, tenho mais 2 lives minhas. Estou pensando ainda o que eu vou dar pra vocês de receitinha, alguma coisa bem gostosa. Vocês podiam mandar ideia pra mim do que vocês gostariam de aprender. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, já vão comentando o que vocês Deixa, querem aprender. isso, pô, deixa nos comentários aí o que vocês gostariam. Uma decoração de bolo, uma sobremesa, uma outra receita gostosa, vou adorar. Coloquem lá nos comentários, eu vou lá dar uma espiada e daí vocês aguardem que daí terça-feira tem outra live, eu venho com outra coisa pra vocês, tá bom? Gente, beijo enorme pra vocês.